Olá, crianças! Eu sou a professora Ivani Abreu. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, já escolheram aquele cantinho agradável, aconchegante, sem barulho na sua casa para darmos início à nossa aula de hoje? Materiais em mãos? Então vamos começar. O componente curricular de hoje é matemática e o tema de nossa aula é números ordinais. Observem bem essa imagem, nós temos aí o resultado das Olimpíadas de 2017, onde os atletas ocuparam aí primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Antes, vamos revisar. No nosso primeiro encontro, a gente falou da história dos números, falamos que eles podiam expressar quantidade, código, medida, ordem. Na aula passada, a gente falou dos números que representam quantidade. Falamos de sequência numérica e falamos que esses números representam quantidade. A nossa aula de hoje vamos falar dos números que representam ordem. E para darmos início, a tia trouxe para vocês uma cantiga bem conhecida, Terezinha de Jesus. Acredito que todos vocês saibam, né? Que Terezinha de Jesus levou uma queda e foi ao chão, acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão e o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Então, a tia chama a atenção para essas 3 denominações, primeiro, segundo e terceiro, porque isso tem a ver com o tema de nossa aula de hoje. Para que vocês compreendam melhor, Então, os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Observem que a representação dos números que representam quantidade é diferente dos números que representam ordem. Os números ordinais, eles são representados não apenas com o algarismo, mas nós vemos aí o algarismo, o zerinho, essa bolinha, né, com o traço embaixo, no caso do masculino, primeiro. No caso, se for feminino, eu vou utilizar no lugar dessa bolinha o azinho, primeira. E eles vão representar ordem, direção, organização, posição, lugar. E para que vocês possam compreender melhor onde a gente encontra esses números ordinais no nosso dia a dia, vamos a um pequeno vídeo contando uma historinha sobre os números ordinais. Então vamos lá? É hora da história. Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro,
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Senhor Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Senhor Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme vai começar! Até a próxima! E aí, crianças, gostaram da historinha sobre os números ordinais? Pois muito bem. Tia está apresentando aqui para vocês uma tabela com os números ordinais, como se escreve e como se lê, que vocês podem copiar no caderno de vocês até o 10 ou até o 20º. Tá certo? Agora, já que vocês gostaram da história, já que vocês compreenderam o que significam os números ordinais, que eles representam ordem, posição, lugar, é hora do desafio. Uma professora organizou seus alunos para ir ao refeitório. Observe e responda quem está em segundo lugar na fila. Quem será? Um beijo e até a nossa próxima aula.